Bem-vindo à etapa 5 de vendas, fechar o leque, uma etapa que eu gosto muito porque aqui sim você consegue vender mais, aqui sim você consegue vender melhor. Por quê? Porque você vai conduzir a conversa de forma que o seu cliente ele faça a melhor opção para ele. E depois para você, é claro, porque afinal nós estamos aqui para vender mais, como um bom vendedor de elite. Na última aula, gente, etapa 4, abrir o leque, agregar valor para o meu produto, mostrar a minha autoridade. No final da aula, você ficou ali com um vídeo. E o que eu quero dizer com aquele vídeo? Eu quero inspirar vocês em dizer que não adianta apenas eu ser um excelente estrategista, saber abrir o meu leque, fechar o meu leque, precificar, se eu não tiver uma história por trás do que eu faço, se eu não tiver um porquê por trás do que eu faço, ou se eu não tiver um propósito por trás do que eu faço. Combinado? Não adianta você ser o melhor vendedor estrategista que existe no planeta se não houver história. E isso tem tudo a ver com a etapa um, que é justamente a conexão. Mas avançando e falando de etapa 5, eu vou ensinar como reduzir as opções então apresentadas na etapa 4, onde você valorizou o seu produto, o seu serviço, para que a decisão ela se torne algo mais claro e simples na cabeça do cliente, aumentando assim a chance de você fechar a venda. Combinado? Abrir o leque, gente, apresentar as opções é algo que a gente faz para valorizar o nosso produto, o nosso negócio. E fechar o leque, que é a etapa 5 dentro daquele espectro, dentro daquela gama que você já apresentou, é algo que a gente faz para vender. Combinado? Por que isso é essencial? Então, se você deixa a escolha muito aberta, acontece algo que a gente falou, que é não ajudar o cliente a tomar uma decisão, a fazer uma escolha. Então, ele vai ficar confuso e ele pode, inclusive, desistir naquele momento ali. Então, é um momento chave, crucial para o processo de vendas. Então, o seu papel como vendedor de elite é justamente guiar a decisão dele e eliminar aquilo que não vai, de fato, fazer parte de uma boa escolha, direcionando então ele para a melhor escolha possível. E esse direcionamento ele pode ser tanto você falando com ele, usando ali o diálogo, quanto está aqui atrás de mim, depois eu vou falar melhor sobre essa imagem, quanto à estratégia de precificação. No vídeo que você viu no final da última aula, você viu que o Starbucks, como você é um vendedor de elite, eu tenho certeza que você ou já conheceu ou pesquisou essa história, e viu a estratégia de vendas e precificação ao fechar o leque lá dentro da empresa do Starbucks. Como eles fazem para vender café. Quais opções eles apresentam, qual é o leque, qual é a gama de produto que eles têm. Então, tem desde lá do frappuccino até o cappuccino e o café expresso. A gama é muito grande. Tem caneca, tem copo, tem tudo. Internet grátis. Mas no momento de escolha, ele fecha o leque em algumas opções que você viu aí, pela pesquisa que você fez, eu tenho certeza, no exercício de casa, que ele coloca as opções de forma estratégica para o cliente tomar a decisão. Então, no final dessa aula de hoje, da etapa 5, você vai ter um passo a passo prático para conduzir esse cliente para a melhor opção, ok? E o que acontece, então, se nós não fecharmos o Lexo? Tem que ficar bem claro, gente, porque muita gente confunde a etapa 4 com a etapa 5, porque elas são muito próximas. É o momento que o vendedor mostra trabalho, ele está falando, está mostrando característica, vantagem e benefício. Porém, etapa 4 é etapa 4, 5 é 5. Se você bagunçar, você perde a venda.
Não passe. Se você não é um vendedor muito experiente, não misture essas fases. Se você já é um vendedor de elite, domina seu mercado, seu processo de venda, fique à vontade. Se você está começando se desenvolvendo, ou se você não está começando mais se desenvolvendo, etapa 4, depois etapa 5. Combinado? É a consequência, se você misturar essas etapas e não fizer bem feito de forma clara, a 4 e a 5, seu cliente ele vai ficar indeciso, ele vai achar que precisa pesquisar mais, tá? E aí ele provavelmente vai postergar a compra que ele poderia fazer com você. Você é um vendedor de elite, você já domina isso, seu cliente ele vai fechar o negócio, ele vai comprar com você. Quando você fecha o leque corretamente, então o cliente ele vai se sentir seguro. O vendedor já entendeu, já conectei, ele já entendeu o que eu preciso, já confirmei, ele me mostrou opções, porque quem escolhe sou eu, e agora eu estou seguro em tomar a decisão mais diante dessas opções mais refinadas que o meu vendedor aqui me trouxe, né? Então ele vai perceber que existe sim uma solução perfeita para ele, a ideal, a escolha ideal que nós chamamos, e aí ele vai tomar a decisão de forma mais rápida, tá bom? Ah, vamos aprender 3 técnicas práticas, gente, para fechar o leque, tá certo? Uma forma é apresentar justamente as 3 opções. E eu gosto muito de apresentar 3 opções nesse momento, não mais que isso. Alguns vendedores, a depender do produto ou serviço, apresentam somente 2. Eu, por muito tempo, trabalhei com serviços e era um serviço de consultoria. E a melhor opção ali, estrategicamente falando, para mim, nesta fase, era apresentar apenas 2 opções, ok? Então, fechar o leque, pense em 3 ou 2 opções. 3 opções no máximo, tá bom? Tem quem faça com 4 opções. São casos específicos de estratégias avançadas, tá ok? Vamos olhar aqui com 3 opções. Se você sente necessidade de apresentar no momento de fechar o leque 4 opções, comenta aqui na aula e a gente conversa sobre isso e avalia se é o caso, sim, de apresentar 4 opções. Então, uma das técnicas é justamente apresentar 3 opções, onde a opção intermediária pareça a melhor opção ou a opção ideal para aquele cliente. Com medo de errar, nós consumidores tendemos à opção intermediária, certo? O grande pode ser muito, o pequeno pode faltar, então eu vou no custo-benefício, ao menor risco. O risco controlado é a opção intermediária. Coloque o produto que você quer vender, desde que ele seja bom para o seu cliente, obviamente, na opção intermediária. É diferente do exemplo que eu trago aqui atrás na imagem. Já vou explicar esse, tá ok? Então, essa é uma técnica, apresentar 3 opções, onde a ideal é a intermediária. Uma outra opção de técnica para fechar o leque é reduzir a opção, tá? E descartar ali o que possivelmente não se enquadraria tanto assim nos desejos, nas dores do cliente, certo? Exemplo que eu vou até deixar nos materiais da aula, com 3 planos de internet, por exemplo. Isso é muito frequente, comprar e negociar plano de internet, você vai optar, perdão, entre lá as escolhas, de um plano de 100 mega, de 300 megas ou 600. E aí cabe, obviamente, a discussão ali entre o cliente e o vendedor, apresentando as vantagens e características para fazer essas escolhas. Nem sempre para o vendedor é bom vender a maior opção, 600 megas, ou a opção G, o tamanho G. Tá? Isso vai depender de margem de lucro, etc. e tal.
Já para o negócio, para a marca, normalmente a opção maior, onde independente dos preços e margem de lucro, onde o cliente ele consome mais produto, é melhor para o negócio. Nem sempre, normalmente. Combinado? Gente, outra regra, outra técnica aqui, ó. Técnica dos dois caminhos. Tem gente que chama ela assim, duas opções. Eu gosto de falar sempre três e duas opções, mas é de fato dar duas opções para o cliente, para ele sentir no controle ali, né? Então, ao invés de eu, poxa, ó, tá aqui, sua caixinha da JBL. Eu chego para ele e eu falo, olha, tem a caixinha JBL preta e tem a preta com a preta fosca, por exemplo. Então, eu dou essa, aspas, liberdade de escolha. Todo mundo gosta de estar no controle. Seu cliente também. E ele quer estar no controle nesse momento. Tá certo? Então, eu sempre deixo ali duas alternativas para favorecer a escolha dele. Claro, dentro daquele espectro que eu estou fechando o leque. Exemplo, varejo, gente. Então, exemplo aqui, ó. Você prefere a camiseta azul, que é mais clássica e versátil, ou a preta, que ela tem um toque mais moderno? Óbvio que as duas devem caber na necessidade do seu cliente. Por exemplo, o cliente ele vai no cinema, ele quer pipoca. Ponto. Média ou grande? Tá certo? Vender carro, a mesma coisa. Você quer garantir um carro mais econômico ou com mais potência? Desde que seja o modelo dele. Então, eu posso, estou vendendo um Gol, por exemplo, 1.0 e 1.6. Um oferece um pouco mais de potência, mas é a mesma dor necessidade que ele atua ali no seu cliente. E o outro é 1.0, mesma dor necessidade, porém é o Gol 1.0, ele é mais econômico. Certo? Gente, tem outra técnica que você pode. Todas essas técnicas, gente, elas funcionam desde que aplicadas neste momento. Etapa 5, processo de vendas. Ok? O que eu defino se eu escolho uma ou outra? O seu cliente, o seu modelo de negócio, o seu produto, o contexto de tudo isso em conjunto. Combinado? Espero que esteja claro. Se não tiver, eu explico de novo. Manda uma mensagem aqui para mim no chat. Explico de novo de outras formas, né? Gente, fechamento condicional é uma outra técnica que a gente utiliza no momento de fechar o leque, que é usar um gatilho de urgência para o cliente tomar uma decisão. Exemplo, olha, esse modelo que você gostou, ele está saindo bastante e a gente só está com duas unidades em estoque. Gatilho de urgência, certo? Você quer garantir agora ou prefere pensar um pouco mais? Posso, inclusive, abrir essa opção de escolha ali para o cliente. Cuidado com esse pensar um pouquinho mais. Depende do seu cliente. Às vezes ele pode falar, vou pensar um pouquinho mais. Você não está tão assim no seu jogo, na sua mão. E aí você perde a venda. Claro, tem momento certo. É igual ao jogo de poker, né, gente? Tem momento certo para tudo. Existe blefe, sim, no processo e no mundo das vendas, isso é evidente. Porque blefe faz parte das relações humanas, tá ok? Não é porque um vendedor quer enganar alguém. Então, o segredo aqui é você criar um senso de urgência sem forçar o cliente, ok? Quando eu preciso aplicar essa técnica entre duas opções e eu quero condicionar uma delas. Posso, por exemplo, trazer essa questão do estoque, posso trazer a questão do seguro. Gente, não faltam alternativas. Inclusive, eu espero que vocês estejam usando inteligência artificial para trazer essas ideias criativas em formas de vender mais, em argumentos e etc. Tá certo? Vou gravar. Fica aqui então meu compromisso de gravar uma aula bônus para vocês de como usar a inteligência artificial para desenvolver as minhas estratégias e técnicas de venda, principalmente no tocante à criatividade. Evitar erros ao fechar o leque.
fechar o leque muito cedo, o cliente ele vai se sentir pressionado ou que você está apressando. Calma, calma para fechar o leque. Obviamente você precisa fechar. Não dá para ficar a venda toda falando e enchendo linguiça e valorizando o produto. Você vai cansar o seu cliente, pode até desinteressá-lo. Mas lembre-se sempre que eu preciso primeiro mostrar o valor do meu produto. Então, fechar o leque muito cedo pode não ser bom. Manter a opção de mais. Então, a gente já limitou aqui em 3 ou 2, ok? 4, a depender dos casos. E, mais uma vez, evite falar apenas do preço. Entretanto, sim, esse é o momento em que você vai falar do preço. A pipoca pequena, ela custa R$ 3. A pipoca média tá R$ 6,50 e a pipoca grande tá custando R$ 7. Gente, pro vendedor, a pipoca já tá feita, já tá pronta. Se ele não vender, vai estragar, perdeu o estoque. Mesma coisa para hotel, Airbnb, já tá lá. Se alguém não consumir, vai ficar lá, vai gerar custo da mesma forma. Às vezes até mais custo do que alguém consumir gratuitamente aquele produto, aquele serviço. Ok? Então, essa é uma estratégia de fechar o leque, junto com uma estratégia de precificação, tá? Que você conduz o seu cliente para um serviço que é bom para ele, para um produto que é bom para ele e que é bom para você. Então, evidentemente, aqui no raciocínio lógico, compensa você comprar uma pipoca grande a R$ 7 do que a média 6,50, ou seja, vem muito mais quantidade de pipoca, né, por um preço muito mais baixo. Então, o preço cai. Eu tenho um produto com o melhor custo-benefício por unidade, por assim dizer. Tá ok? Caso real, eu fui instalar redes aqui de proteção nas minhas janelas. E se eu fizesse uma janela, sairia R$ 35 o metro quadrado. Duas janelas, R$ 30 o metro quadrado. O montador já ia estar aqui. O estoque já ia estar aqui. Ele ia gastar praticamente o mesmo tempo de instalação. Por que não baixar o preço dentro de uma gama reduzida, uma ou duas janelas, para vender mais? Faz todo sentido tanto para o cliente quanto para o vendedor. Não dá, atenção, muito importante aqui, não dá para você pensar isso durante a venda. Estratégia de precificação e de fechar o leque é algo que o vendedor já pensou com antecedência, ele já planejou isso, ele já montou essa estratégia. E no momento da venda, ele apresenta isso para o seu cliente. Combinado? Exercício rápido. Eu preciso que você pegue um produto ou serviço, de preferência com que você trabalha ou pretende trabalhar, e treine a técnica da eliminação inteligente. Qual que é essa técnica? Recapitulando, reduzir as opções para apenas duas escolhas. Combinado? E aí eu posso trazer ali um gatilho mental, seja de urgência, seja de escassez, seja de um efeito manada, tá certo? Tinha uma vendedora que trabalhava comigo, gente, há muito tempo. A gente trabalhava na loja de varejo de roupa esportiva. Era sempre linha premium. E ela sempre comentava algo que nunca funcionou para mim, mas para os clientes dela, e no momento que ela colocava, funcionava muito bem. Essa está saindo bem. Então, esse era um gatilho que, olha, que é o quê? O gatilho de pertencimento. Poxa, as pessoas já tomaram essa decisão, prova social. Então significa que o produto é bom, tenho medo de errar, vou na opção intermediária ou na opção que as pessoas estão escolhendo. E ela sempre, esse era o checkmate dela, ela sempre arrematava a venda com essa frase. Esse está saindo bem. Acabava a escolha ali, ó, negócio fechado. Deixa essa aqui comigo então. Maravilha? Na próxima aula vamos falar sobre etapa 6, sugerir mais um.
extremamente relevante para aumentar o seu ticket médio, onde você poderá, de fato, agregar ainda mais para o seu cliente. Nos vemos lá.